Quando o tema é leitura, nós podemos conhecer 3 temas que são associados e, geralmente, um problema. Por exemplo, o que ler, qual a sequência dessa leitura e, principalmente, como ler. 3 de cada 10 universitários brasileiros sofrem com o analfabetismo funcional. Por isso, acredito que esse vídeo possa ser muito significativo para que você possa parar um pouquinho e ver, porque nós vamos falar de um belíssimo livro hoje. Esse livro aqui, Como Ler Livros. E você vai se encantar com essa leitura aqui comigo. Vamos junto. Tchau, tchau. E vamos junto, tchau, tchau, é ótimo. Fala, galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje nós vamos ver juntos esse livraço aqui. Como Ler Livros, de Montier Adler e Charles Van Doren. Esse livro é um tratado sobre educação e filosofia. 400 páginas. E, meu irmão, cada leitura que você for ler, cada trecho, você vai se deliciar e aprender muitos. E o melhor de tudo é que são trechos pequenos. Ele vai desenvolver temáticas importantes, mas de forma curta, apesar do tamanho do livro. Realmente é um livro grande e também grosso. Porém, você vai, a partir dessa leitura, mergulhar numa nova fase de leitura. Aqui você vai amadurecer a sua forma de ler. Aqui nós vamos entender que existem maneiras de ler e tipos de leituras diferentes. Por exemplo, nós temos uma poesia. Como que eu vou ler uma poesia? Ele vai ensinar métodos para que você possa ler uma poesia de uma forma adequada. Como que eu vou ler um livro, por exemplo, de filosofia, Suma Teológica de São Tomás de Aquino? Aqui também nós temos método para esse tipo de livro, livros chamados de teóricos. Como que você vai desenvolver a sua leitura, por exemplo, de Machado de Assis? Como que você vai ler literaturas que vai trabalhar o imaginário? Aqui também, nesse livro, você vai conhecer formas de ler e uma maneira que se torne cada vez mais eficaz para que você possa mergulhar nesse caminho de leitura. Logo no início do livro, você vai conhecer 4 tipos de leitura. Vamos lá. A elementar, a inspecional, a analítica e a sintópica. Esses são os 4 tipos de leitura. E nós aqui vamos trabalhar apenas isso. Existem mais coisas, existem mais produções, mais orientações para a leitura. O livro é muito grande, mas eu quero trabalhar esses 4 tipos de leitura. Sem dúvida, nós vamos entender aqui maneiras diferentes de ler, tá? Maneiras, ritmos diferentes de ler. Nós falamos, por exemplo, hoje de leitura dinâmica. Isso você vai na internet, coloca lá no Google ou até mesmo no YouTube, você vai ver várias pessoas fazendo ensinamentos sobre leitura dinâmica. Aqui também nós temos isso. Dentro daquilo que ele chama de leitura inspecional, você também vai entender aqui alguns critérios para a leitura dinâmica. Tá bom? Então, vamos com calma e vamos entender um pouquinho mais sobre esse vídeo. Antes da gente continuar, eu queria pedir para você, curta o vídeo, deixa aqui o seu like, o vídeo vale a pena e o livro também vale muito a pena. Deixe o seu like, compartilhe, para que outras pessoas possam, daqui para frente, conhecer também o nosso canal. Aqui nós temos bons livros para que você possa conhecer, livros também cristãos católicos, para que você possa receber boas dicas desses livros. Deixa aí o seu like. Vamos lá. Vamos então ao primeiro tipo de leitura, a leitura elementar. Bom, o primeiro nível de leitura, ele só tem uma exigência, que a pessoa, ao ler, compreenda aquilo que está sendo dito na frase. Ela consiga compreender a frase. Esse é o primeiro ponto. E o autor vai dizer que nós precisamos de ter algumas posturas, inclusive
uma postura física para a leitura, obviamente, né? Da mesma maneira, quando a gente fala de vida de oração, né? Nós não vamos rezar deitados, porque se rezarmos deitados, iremos o quê? Dormir. Mesma coisa. Se a gente está começando a ler, imagine só, isso não sei se já aconteceu contigo, quando a gente está começando a ler, ou se a gente não tem um hábito de leitura, a gente começa a ler e logo boceja. A gente abre a boca. Não é isso que acontece? Por quê? Nós não estamos adaptados ainda à leitura. A leitura se torna algo cansativo para a gente. Tá? Então, precisamos, desde o primeiro nível de leitura, possuir algumas coisas para que a gente possa adquirir todo o conhecimento necessário de cada leitura. Uma das coisas é a prontidão para ler. Termos ali um espírito de fato de leitura. Eu vou, nesse momento, ler. Eu vou estar em leitura. Depois, uma prontidão física, ou seja, sentado, lendo, atento, até mesmo a iluminação, ela tem que ser adequada para que a sua leitura possa ser proveitosa. O ideal é que você não tenha tanto conforto assim para ler. Por exemplo, não leia num sofá que é muito confortável, não leia num local onde você vai ficar sonolento com facilidade. O ideal é que você tenha uma mesa e uma cadeira, para que você possa ali ler com intensidade. Uma prontidão intelectual. E para uma prontidão intelectual, isso aqui, ó. Desligue o celular ou afaste o celular de você. Deixe o celular distante de você, para que você possa estar concentrado naquela leitura. E, por último, uma prontidão linguística, ou seja, ter domínio do vocabulário que você fala, que você tem o convívio, no nosso caso, o português, ter o mínimo de domínio. E se você tiver, talvez, ali uma dificuldade em entender alguma palavra, busque conhecer. Vá nos dicionários, dá um Google, sei lá, faz alguma coisa assim, para que você entenda. Passe a entender cada frase lida. Então, primeira coisa é a leitura elementar. O segundo tipo de leitura é a leitura inspecional. E ela é dividida em duas maneiras. É a pré-leitura ou a sondagem sistemática, vou pegar aqui na frente, e também a leitura inspecional 2, que ele chama de leitura superficial. Tá bom? Aqui ele vai trabalhar a questão da velocidade e também daquilo que nós chamamos de leitura dinâmica. Tá? Mas vamos voltar aqui. Leitura inspecional 1. Por que ela é importante? Por exemplo, nós temos aqui atrás vários livros. Como que eu vou conseguir fazer a leitura desses livros e saber de que tipo esses livros são? Por exemplo, isso aqui é um romance, isso aqui é um livro de terror. Tá, claro, às vezes o livro de terror na capa você já vai perceber. Mas, entenda, um livro de teoria, como que você vai saber de que tipo aquele livro é? Existe uma coisa nos livros que se chama catálogo sistemático. Por exemplo, eu trabalhei, quando eu era seminarista, eu servia na biblioteca do seminário. Tinha uma biblioteca lá, eu era um dos bibliotecários. A primeira coisa que nós aprendemos a fazer é saber diferenciar os livros. Mas como? Eu estava chegando no seminário, não tinha uma vida de leitura, então eles me ensinaram exatamente esse tipo de leitura. Fazer análise. Entender que tipo de livro é aquela leitura. Tá? E a partir, então, do catálogo sistemático, existia também um sistema que você colocava lá uma numeração que correspondia a um tipo de leitura específica, para facilitar, por exemplo, desse lado de cá meu, ó, só tem livros de filosofia, mas aqui em cima tem livros também de psicologia, aqui para baixo nós temos livros de santo, e assim vai. Nós temos vários livros assim. E aí nós vamos gerar catálogos diferentes para cada tipo de livro. Para a gente fazer isso,
E é interessante, mas Léo, eu não sou bibliotecário, mas eu tenho minha biblioteca, igual a minha agora, eu tenho a minha própria biblioteca, então eu tenho que dar categorias para esses livros. Mas, de início, se você vai, por exemplo, a uma livraria, lá já vai ter uma certa divisão, mas você também pode fazer uma leitura inspecional, que é uma leitura rápida. Ali você vai conseguir perceber que tipo de livro e, principalmente, o que, de maneira superficial, o que aquele livro está tratando. Algumas vezes eu faço isso para fazer vídeos. Por exemplo, às vezes chegam aqui em casa, eu compro 10 livros para fazer 10 vídeos diferentes. Você acha que eu consigo tempo de, em dias, ler esses 10 livros? Não consigo. Eu vou lendo gradativamente. Eu tenho também a minha leitura, mas no meu tempo, tá certo? Porém, para produzir livros, eu preciso, perdão, para produzir vídeos, eu preciso ler esses livros, na maioria das vezes, de forma rápida, para que eu possa compreender bem o tema, e graças a Deus, na maioria das vezes, eu já os conheço. Quando vem um livro que para mim é novidade, eu tenho que gastar mais tempo nele, como, por exemplo, o livro de hoje. O livro de hoje, eu já estudei esse tema lá no seminário, no meu primeiro ano, e foi em cima desse livro. Esse livro é velho, tá? Só para deixar isso claro para vocês. Mas a gente vai conhecendo. Então vamos na prática. Como que a gente pode desenvolver esse caminho? A primeira parte, então, da leitura inspecional é uma leitura que é chamada de pré-leitura. E qual é o intuito, segundo o autor? É descobrir o conteúdo do livro sem precisar ler o livro todo. Como que ele faz isso? Ele dá a dica de que nós precisamos examinar a folha de rosto, o prefácio, o sumário, consulte o índice, leia a contracapa. Se preciso também, ele dá a dica que a gente pegar os capítulos mais essenciais e ler uma ou duas páginas dos capítulos mais essenciais, ali onde está o principal desenvolvimento do tema. E também ler o epílogo. Assim, a gente vai ter um conhecimento superficial do tema que se trata aquele livro, tá? Daquilo que é a principal temática do livro, tá bom? A segunda parte, nós vamos pegar lá na página 55, que é a segunda parte da leitura inspecional, é a leitura superficial. E aqui eu queria ler na íntegra. No entanto, qual é a abordagem correta? Há uma regra de leitura muito importante e útil, por vezes desprezada. A regra é esta: ao encarar um livro difícil pela primeira vez, leia-o sem parar, isto é, leia-o sem se deter nos trechos mais espinhosos e sem refletir nos pontos que ainda permanecem incompreensíveis para você. Preste atenção àquilo que for capaz de entender e não se deixe intimidar pelos trechos que não consiga entender de imediato. Passe batido pelos parágrafos difíceis e logo chegará aos parágrafos que consegue entender. Concentre-se nestes, continue neste ritmo, leia o livro continuamente, sem se deixar paralisar pelos parágrafos. Nota de rodapé, comentários e referências que lhe escaparem. Se você atolar, se parar diante das barreiras, você estará perdido. Na imensa maioria das vezes, você não será capaz de decifrar as partes difíceis simplesmente se apegando a elas. Você terá uma chance muito melhor de entendê-las numa segunda leitura. Mas isso exige, obviamente, que você tenha lido completamente a primeira vez. O que o autor está querendo dizer? Existem leituras que nós iremos ter muito mais dificuldade do que outras. Para essas, ele sugere aqui que possamos ler o livro todo. Depois, então, numa segunda leitura, nós possamos, ao ler pela segunda vez,
parar para conseguir entender melhor os trechos que nós tivemos dificuldade. Dessa maneira, nós vamos conseguir ter uma leitura e compreender ao todo. Essa leitura superficial é necessária para que nós possamos inspecionar a leitura ou o livro que você deseja. Existem, por exemplo, na filosofia, por exemplo, quem já leu Kant aí já sabe, é uma leitura extremamente complexa, difícil, mas é uma leitura que precisamos passar por ela. É necessário lançar-se ao desafio de ler coisas mais complexas, fora da nossa realidade, fora da nossa casinha, né, como a gente brinca, para que a gente possa crescer. A leitura inspecional vai nos ajudar nessa maneira, para que a gente possa, no primeiro momento, compreender o que se trata de maneira breve, lendo aqueles pontos que eu trouxe para vocês, e no segundo momento, se você assim quiser, fazer uma leitura superficial e também rápida. Sobre a velocidade da leitura, vamos aqui ver. Dissemos no capítulo 2 que a leitura inspecional é a arte de extrair o máximo possível de um livro em tempo limitado. Tá certo? Então, é aquilo que nós também chamamos de leitura dinâmica. Nós precisamos ler o mais rápido possível o livro e tirar o máximo possível, extrair o máximo possível nesta leitura. E aí, claro, cada um vai com o seu tempo. E aqui, como ele já está trazendo, nós precisamos também respeitar os nossos limites, mas, ao esbarrar nos nossos limites, prossigamos. Não paremos nele. Vamos prosseguir, porque senão nós não iremos concluir o livro. E é muito legal concluir livros, né? Tá certo? Vamos, então, ao terceiro nível de leitura, a leitura analítica. Vamos lá. A leitura analítica é uma leitura um pouco mais exigente. Ao lermos, nós precisamos crescer, analisar várias coisas do texto e até mesmo, talvez, do autor lido, tá certo? E o nosso autor do livro que nós estamos lendo, Como Ler Livros, ele pede para que a gente, ao ler de forma analítica, possa responder algumas perguntas. Vamos conhecê-las. O livro fala sobre o quê? O ideal aqui é que a gente consiga ir além daquela etapa de ler e não compreender nada, que nós chamamos também de analfabetismo funcional. É necessário que, neste momento, nós consigamos, ao ler, depois compartilhar, fazer resumos, fazer comentários, escrever coisas sobre o livro. Então, ele coloca algumas perguntas aqui para nos ajudar. O livro fala sobre o quê? O que está sendo dito e como? O livro é verdadeiro em todo ou em parte? E daí? Essas são perguntas que têm a necessidade de obter uma resposta. Porque quando você responde todas essas perguntas, você compreendeu de fato, de forma analítica, esse belo livro. Esse e qualquer livro que você possa ler. Os livros, eles precisam ter um certo entendimento, um certo aprofundamento. E, às vezes, até mesmo linkar essa leitura com outras leituras que falem sobre o mesmo tema. Este autor com outros autores, por exemplo, no tema da filosofia, o tema da felicidade. Meu primeiro capítulo da minha monografia, eu tive que fazer exatamente isso, linkar vários tipos de autores que falavam sobre o mesmo tema, que é a felicidade. Então, eu peguei Santo Agostinho, eu peguei lá Santo Tomás de Aquino, filósofos contemporâneos, filósofos antigos, e fazer com que eles se interligassem. A partir de quê? Da compreensão daquilo que eu estava lendo. Se eu não compreendesse a leitura, eu não iria conseguir dar esse outro passo, de linkar o mesmo tema, só que com autores diferentes. No próximo
na próxima etapa de leitura, nós vamos ver exatamente isso. Ler e fazer com que os autores conversem entre si. Bom, como eu estava falando sobre os livros de filosofia, por exemplo, os livros teóricos, nós precisamos lê-los nessa fase analítica e saber mais, quando terminarmos a leitura, precisamos saber mais do que antes. Se não, tem algum problema, tá certo? Ou pelo menos com dúvidas. Eu tive alguns professores, e um deles especial, o professor Fiuza, ele sempre fazia a seguinte questão. No final da aula, ou durante um certo tempo da aula, ele perguntava: há alguma dúvida? A turma, geralmente intimidada, ficava em silêncio. Aí, para quebrar o gelo, ele brincava assim: bom, se não há perguntas, é sinal que vocês ou entenderam tudo ou não entenderam nada. É assim, quando a gente lê, ou entendemos tudo ou não entendemos nada. Não pode, essa segunda possibilidade de não entender nada, não pode nessa fase analítica. Precisamos ter dúvidas. Precisamos chegar na leitura, compreender boa parte dela ou toda e ter as nossas questões, porque o livro precisa também conversar com a nossa própria vida, com a nossa própria existência. Por isso é legal a gente sempre ter perguntas a responder a partir de cada livro, tá bom? Isso na fase analítica. E também o autor vai falar de tipos de anotações. Nós precisamos aqui ter formas de anotações. A primeira dela é a estrutural. E quando nós estamos anotando, nós precisamos ter a capacidade de responder algumas perguntas. E por quê? É claro que algumas pessoas não gostam de anotar no livro. Eu anoto. Se você não anota, então tenha um caderninho do lado e anote no caderno. Bom, nessa primeira fase estrutural, quais são as perguntas que você precisa responder? Qual o tipo do livro? O que ele diz? Qual é a estrutura e do argumento e o conceito? Lembrando, é um livro teórico, tá? Então nós temos que compreender bem a argumentação e compreender também o conceito ou os conceitos que estão sendo ensinados. O segundo ponto é o conceitual. Anotar as ideias que vão surgindo. Sempre quando nós lemos, vão surgindo ideias nossas a partir da leitura. Então, muito legal você anotar, porque essas ideias que vão surgindo vai nos ajudar no desenvolvimento também intelectual. O anotar faz com que você não esqueça com facilidade aquilo. Você, claro, você pode retornar, ler as suas anotações, mas também quando você anota, você gera no seu intelecto uma capacidade maior de síntese. E você grava melhor e consegue explicar melhor. E o terceiro ponto, exatamente isso. Anotar para que você possa debater depois. E é legal nessa fase também você anotar as páginas que te chamaram a atenção no livro que você está lendo. A quarta fase de leitura é a sintópica. Esta é a de nível universitário ou até mesmo daqueles que estão nas pós-graduação, ou seja, mestrado, doutorado ou fazendo pós-graduação, de maneira geral. Por que é importante esse tipo de leitura? Porque é uma fase onde nós, além de termos a compreensão do texto, de analisar bem aquilo que está sendo lido e dito pelo autor, nós vamos conseguir fazer com que os autores possam conversar. Que doideira é essa? Que história é essa de autor conversar? É como se você pegasse o mesmo tema, só que de autores diferentes, e conseguir fazer uma pesquisa em vários livros e entender tudo, e a partir dessa leitura você possa direcionar as suas argumentações ou até mesmo a sua pesquisa para o seu crescimento intelectual e também para que você possa dar conhecimento a outras pessoas. Essa fase
é uma fase, de fato, que é muito rica. É muito rica. Quando você começa, então, a pegar autores que são totalmente distantes temporalmente um do outro e até mesmo com características distintas, mas que eles falam sobre o mesmo tema, cada um, claro, trazendo a sua versão, talvez diferente ou até mesmo parecido, sobre o tema, e você, ao ler, você consegue compreender cada detalhe deles. Você se enriquece muito de uma forma grandiosa. Por exemplo, nós temos Platão e Aristóteles. Eles são gregos e são contemporâneos. Os filósofos, historiadores vão dizer que Aristóteles foi discípulo de Platão. E aí você pode parar e pensar assim, então ele diz a mesma coisa que o seu mestre, Platão. Não diz. Ele já, por exemplo, ele vai falar, claro, o conceito de felicidade é muito parecido, mas ele vai acrescentar coisas que Platão não trouxe. Eles vão ser próximos, inclusive temporalmente, mas até mesmo dentro dos seus conceitos, mas ao mesmo tempo muito distantes. Por exemplo, o Platão ele vai trabalhar a questão do idealismo. Lembra da caverna de Platão? Já o Aristóteles ele é o realismo. É uma outra perspectiva sobre o objeto. Imagine se há tanta diferença entre pessoas do mesmo período, da mesma cidade, professor e aluno. Imagine você pegar Aristóteles e pegar Santo Agostinho, tá? 5 séculos depois, ou mais 5 séculos depois. Ou então Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, lá na Idade Média. Ou Aristóteles e Gilles Lipovetsky, está vivo hoje. Aí você vai pegar diferenças absurdas. Mas o legal de tudo é que você vai conseguir, diante de uma leitura como esta, você vai conseguir perceber no mesmo tópico, no mesmo tema, que é, no caso, felicidade, você vai entender com autores diferentes, maneiras diferentes, que eles vão explicar o mesmo tema, que é a felicidade. Esse tipo de leitura é uma leitura muito significativa, principalmente se você quiser, por exemplo, conhecer coisas, conhecer assuntos de uma forma abrangente, com uma cabeça universitária. Universitário, por quê? A universidade, quando ela foi criada pela igreja, ela traz um conceito principal: o universo. O universo significa ali que não é particular. Na universidade, nós deveríamos estudar o todo, ter um conhecimento abrangente. E assim, mesmo se talvez a tua universidade não possibilite isso, mas você, na sua pesquisa pessoal, poderia se abrir para conhecer autores que talvez você nem concorde tanto, mas se abra para ter um conhecimento mais amplo. E assim você vai crescer. É uma leitura muito rica e que te trará muitos frutos. O autor vai falar também de outras 11 regras, por exemplo, para a leitura. Nós vamos, se você quiser, coloca aí no comentário, pedindo para que nós possamos trabalhar esse tema e outros mais para frente, tá bom? Espero que você tenha gostado. Já pedi, mas vou pedir novamente. Deixe o seu like para que todos nós possamos seguir daqui e também ser mais conhecidos por você e por tantas outras pessoas. Compartilhe para que outras pessoas possam chegar até nós. Nós aqui temos livros como esse, que vai acrescentar muito na sua leitura, na sua vida intelectual, mas também temos livros como Santo Tomás de Aquino, os outros santos da igreja, filosofia cristã, para que você possa adquirir valores cristãos, bons valores e conhecimento para que nós possamos, juntos, dar passos
até o céu. Esse é o canal Na Leitura. Peço a você que possa, de fato, propagar esse simples canal para muitas pessoas. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.